Olá, minha gente querida, Deus abençoe vocês. Graças a Deus estamos aqui para mais uma leitura e hoje é sexta-feira. Hoje é um dia especial, é um dia de conclusão, um dia de fechamento da semana. E Deus tem nos dado graça, tem nos dado sabedoria, tem nos dado entendimento e perseverança. E você continue aí perseverando na leitura da palavra de Deus e sendo abençoado. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, te louvamos por mais uma semana, por mais um capítulo da Tua Palavra, pelo Teu Espírito. Oramos para que o Senhor se faça presente em nossa vida, em nosso lar, em tudo aquilo que fizermos. Precisamos do Senhor. Obrigado por tudo. É o que oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos para Atos capítulo 27. Esses últimos capítulos aqui narram inteiramente todo o desfecho da história da prisão de Paulo, né? Atos capítulo 27 vai contar a história de Paulo embarcando para Roma. Ele apelou para César e o rei Agripa disse: esse homem não fez mal nenhum, ele não tem nada que justifique ele estar preso e nem que justifique ele morrer. Mas como ele apelou para César, ele vai para César. Então foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adrimítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha, aportamos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a rumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Cnido. Não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. E enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazeia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu: Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muitos prejuízos, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também por nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando com a esperança de alcançar Finice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, o que dava saída para sudoeste e noroeste. Soprando brandamente o vento sul, acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncora e foram costeando Creta bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão, conhecido como vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora do curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. Passando ao sul e bem próximo de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas, conseguindo recolher o bote para dentro do navio. Empregaram
todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas e, temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e lançaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles e admoestou: Senhores, devias ter dado ouvido aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Então aqui na primeira parte, aqui já é a segunda parte da viagem. Depois que eles saíram de Creta, Paulo, prevendo ali, sentindo alguma coisa de que algo de muito terrível poderia acontecer, ele avisou a todos, né, que era muito perigoso a viagem, desastrosa, poderia ter muitas avarias e muitas perdas, mas eles não quiseram ouvir a Paulo. Quem vai ouvir um prisioneiro, né? Paulo era um prisioneiro. Quem quer dar ouvido a esse prisioneiro? E aí não deram ouvido, e foi exatamente como ele previu que iria acontecer. E nisso, o navio estava já à deriva, eles já tinham jogado fora toda a carga, as armações do navio, não tinha mais vela, não tinha mais nada. E eles estavam à deriva, totalmente sem esperança, e à noite um anjo apareceu a Paulo e disse: não temas, porque eu quero que você vá até Roma e lá você testifique do meu evangelho. E aí, nesta ocasião, ele disse: não vai se perder ninguém aqui nesse navio, nem você e nenhuma vida sequer. E Paulo trouxe essa informação para todos ali presentes, falou: não tenham medo, Deus a quem eu sirvo me falou ontem comigo e disse que não vai se perder ninguém. A gente com certeza vai dar em alguma ilha, ou o vento vai nos levar para algum lugar, porque eles não estavam vendo mais nem dia, nem noite, nem sol, nem estrela, nem lua, nem absolutamente nada. Dias e dias de tempestade sem fim. É para matar qualquer coração, né? Chegou a 14ª noite de agonia e continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra. Então lançaram a sonda e concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde lançaram a sonda outra vez e verificaram 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa 4 âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados: caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vocês não podereis ser salvos. Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio e o deixaram cair ao mar. Logo, aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua e em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente desta maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. E havendo dito isso, tomou pão e deu graças,
diante de todos. Em seguida partiu o pão e começou a comer. No momento todos se reuniram e também se alimentaram. Estava a bordo 276 pessoas. Depois de haverem comido até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia, e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. Em seguida, alçando ao vento a vela que estava na proa, foram conduzidos em direção à praia. Entretanto, dando no lugar onde duas fortes correntes marítimas se encontravam, o navio encalhou em um banco de areia. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que alguns deles conseguissem fugir atirando-se ao mar. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim, ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. Que tempestade louca essa, né? Que tempestade louca se abateu na vida de Paulo, na vida daquelas 276 pessoas. Mas o Senhor cumpriu a sua promessa e cumpriu a sua palavra, salvando a todas aquelas pessoas, não deixando que nenhuma delas se perdessem ou perecessem ao mar. Como Deus é maravilhoso, né? Às vezes a nossa vida é uma tempestade contínua, que você não vê o sol, não vê a lua, você não vê estrelas, você não vê sinal de vitória, você não vê sinal de bênção, você não vê sinal daquilo passar, você não vê sinal daquilo ser mudado. Só perdas e perdas e perdas, e vai passando o tempo e passando o tempo, até que Deus aparece, até que o anjo vem e diz: tenha calma, tudo vai dar certo, ninguém vai se perder, isso vai ser apenas um testemunho a se contar mais na frente. Hoje nós estamos lendo aqui essa história de Paulo. Não queria jamais passar pelo que ele passou, porque é desesperador, mas isso nos ajuda a compreender os mistérios de Deus e a glorificar o nome do Senhor, porque diante dele não existe nada que não seja solucionado. Que Deus abençoe, bom final de semana para você. Que a sua vida seja uma vida de bênção em tudo que você faz. Um forte abraço, a gente se vê aqui na segunda-feira. Até lá!